Meu anseio é estar, Senhor, constantemente, Senhor, em tua presença. Aplaude ao Senhor. Muito obrigado, Ministério do Louvor. Toma o seu assento, por gentileza. Boa noite na paz do Senhor. Como é bom poder estar aqui nessa oportunidade para dar a minha parte de contribuição com a mensagem dentro de uma série de mensagens que está a ser pregada aqui nas sextas-feiras. E hoje eu estou aqui para também deixar aqui uma breve cooperação daquilo que Deus tem partilhado no coração de cada um de nós que temos participado, obrigado, nesse momento tão especial. E essa série que vocês estão trabalhando nela e ouvindo mensagem sobre escolhas de cura. Uma das coisas que no ministério de Jesus que acontecia, que mais fazia o povo ajuntar, causava mais atração, era justamente o operar de cura, a operação de milagres, de cura que Jesus fez com toda a precisão no tempo em que ele esteve aqui. E você, quando passa nos evangelhos, né? Os evangelistas ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, você fica encantado com tudo aquilo que nós vemos, a forma como Jesus fez, como ele teve atenção com aqueles que carecia, necessitava de uma operação na área da saúde, de uma ação de Deus. E nos dias de hoje também não tem sido diferente. Quando você fala com alguém que você serve um Deus que cura as pessoas, isso certamente desperta uma curiosidade naqueles que não conhecem o Deus que nós servimos. Então, essa série sobre escolhas de cura, a escolha da transformação, que é a mensagem que eu vou falar hoje, tem muito a ver com a nossa fé em Jesus Cristo, porque nós sabemos que ele deixou aqui um ensinamento para a gente orar e pedir ao Pai em nome dele para que milagres de cura pudessem acontecer na vida das pessoas. Nós que a primeira da série justamente foi o quê? Foi falado aqui a base, né, Jesus como modelo de cura, na sequência de uma jornada, a escolha da realidade, a escolha da esperança, ainda tratando sobre essa questão da cura, depois a escolha do comprometimento, a escolha da confissão e hoje a escolha da transformação. É a temática que nós vamos falar hoje. E falar sobre esse tema, escolhemos aqui apontar para um homem muito conhecido no Velho Testamento, um patriarca, um camarada que deixou exemplos maravilhosos de como exercer algo positivo, mas também algo negativo, né? Porque a Bíblia é cheia de mentoria. Às vezes alguém pergunta para você assim, mas você viu, tem aquilo na Bíblia? Que absurdo! Sim, quando você lê uma coisa assim que você fala assim, mas como pode, aconteceu isso? É justamente para te mentorear a acertar e não fazer do jeito que está lá. E o personagem que eu quero destacar na mensagem sobre as escolhas tem a ver com Jacó. Esse é o homem chave da mensagem de hoje. Jacó. Falar sobre decisões para mudança, transformação de vida. Nós podemos olhar um pouco para o que aconteceu na vida desse homem, né? Como ele
teve uma experiência tão marcante que inspira a gente tanto, né? O contexto bíblico de Jacó, ele era o filho de Isaac. Isaac e Rebeca, sua mãe, irmão gêmeo de um sujeito chamado Esaú, né? E neto de Abraão. Já deu para você entender o quanto esse personagem é importante na Bíblia. Só para você ter ideia, a sua história ocupa 25 capítulos do livro de Gênesis. Então há muita coisa aqui na Bíblia falando sobre esse personagem Jacó, né? Ele teve uma participação na história marcante, que foi por meio desse casal, ou seja, por meio de Jacó, junto às suas esposas. Ele dá ali o formato das tribos que posteriormente se tornaria a nação de Israel. Então, só um pano de fundo para nós entendermos como começou. E esse homem, Jacó, ele teve experiências marcantes, muito importantes, que nós queremos destacar, né? Esse Jacó, que trabalhou, pelo menos a Bíblia fala de 14 anos, para suas 2 legítimas esposas, né? E também trabalhou mais 6 anos em prol da sua família, somando um total de 20 anos, possivelmente na terra que hoje nós conhecemos como a terra do Iraque, justamente lá na terra do seu tio Labão, que, ou seja, esse moço que também aparece muito forte aqui em cena. E eu quero começar lendo alguns textos que vocês vão me ajudar a partir de agora, para eu começar, então, pregar essa palavra sobre as escolhas. A importância de você saber escolher. Para falar de cura, o que tem a ver? Vamos fazer um paralelo aqui no Velho Testamento com essa escolha, para a gente entender um pouco de cura. E aqui, basicamente, a gente vai falar sobre cura, principalmente do comportamento, mudança, né, no comportamento. Vamos ver, por gentileza, o texto que você vai ler comigo, vai aparecer aí na tela. Nós vamos começar lendo. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. E o que aconteceu? Deslocou-se. Sabe que interessante que lá em Israel, até hoje, eles não comem a parte do animal. Essa parte, eles não usam para vender no talho, no açougue, em consideração a essa passagem bíblica. Eles não usam essa parte para vender. Eles separam. Falam assim, isso aqui não pode. Olha a importância que eles dão aqui na Torá, como eles chamam os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, eles dão uma importância. O que aconteceu aqui? Rapidamente entendemos que Jacó estava voltando para a sua terra. Quando, passados 20 anos, ele sente que é o momento de retornar à sua terra. Ele tem uma direção de Deus para sair daquele lugar e voltar agora para a sua terra. E ele agarra ali toda a sua família, toda a sua riqueza, todo o seu poder que ele adquiriu durante esse tempo, porque você lembra, a história diz que ele prosperou na terra do tio, ao ponto do próprio tio dizer assim, ó, pega tudo e vai embora. A sua riqueza, a riqueza de Jacó foi tão grande na terra do estrangeiro, o imigrante, que estava difícil de comportar ali tanta riqueza que ele tinha. E o tempo foi passando e ele nota que ele realmente tinha que sair ali. E ele tenta ali um acordo para sair bem, e teve aquelas dificuldades que vocês sabem muito bem. No meio do caminho, quando ele já está saindo,
o tio, juntamente com a comitiva, quer voltar, quer buscar eles de volta. E a esposa, montada num camelo, com algo escondido por baixo, e ela diz, não pode tocar aqui porque eu estou no período. E eles usam aquela jogada toda, e a cena vai caminhando até que Jacó chega num local, que nós vamos ver, na luta com o homem, disse esse, não te deixarei, até que chega em cena, esse texto aqui que nós estamos lendo, vamos terminar, olha, na luta com o homem, disse esse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Mas por que isso? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque a história bíblica diz que naquele ponto do Jaboque, um ribeiro, um fluente que desaguava no Jordão, naquele lugar, ele fica sabendo que o seu irmão, o Esaú, aquele que a história diz que sentiu roubado, lesado, enganado pelo irmão Jacó, e Jacó, ciente disso, depois de 20 anos, diz, agora eu estou voltando para a minha terra, e chega aqui um recado para mim, dizendo que o meu irmão está vindo ao meu encontro. Porém, ele não vem só, ele vem com 400 homens ao seu favor. E você pode imaginar o medo, a aflição, o tanto de coisa que passou a passar dentro da cabeça de Jacó. Certamente veio em cena, né? Já viu aquele provérbio popular que diz, quem bate esquece, mas quem apanha nunca. Eu acho que Jacó falou assim, ai, e agora? Meu irmão está lembrando de tudo que eu fiz com ele. Tô mesmo, se fosse aqui em Portugal, ele diria assim, tô mesmo feito ao bife. O que vai passar comigo agora? E aí, o que ele faz? Essa cena que nós estamos lendo. Ele vai ter uma experiência que marcaria a história da humanidade. Ele tem uma experiência de ter um encontro com um anjo, que segundo, na teologia, estudando, a gente sabe que é uma teofania, acontecia no Velho Testamento, em que um anjo se apresentava em carne e osso. Hoje isso não é possível mais, né? Possível até que é, mas não acontece isso. Mas naquela época acontecia. O anjo vinha e se apresentava para uma missão. E foi o que aconteceu aqui. O anjo se apresentou para Jacó. E ali ele começou a ter uma experiência na luta com o homem. Disse esse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, o que disse? Está na tela aí, por favor? Chamarás o quê? Jacó então disse, e sim Israel, pois como príncipe, ou seja, o anjo disse, né? Lutasse com Deus e os homens e prevalecesse. Tornou Jacó a dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por quê? Ele faz aqui, ele tem uma experiência de conversar com o anjo, de expor. Jacó, que a gente vê no início da história, ele usando de artimanha para enganar o seu irmão. Isso é uma história muito conhecida por todos nós. Ele que no início do destaque da vida dele foi como um cara que pegou o irmão voltando de uma caça, de um trabalho, e ao chegar em casa faminto, próximo do palho já nos fins da sua condição visual adequada, já não conseguia ver tão bem, Isaac, e Jacó, a história diz que Jacó junto com a sua mãe, bolou todo um momento para receber a bênção que era destinada ao primogênito da casa. Esse irmão, Esaú,
tinha caído na lábia, na conversa de Jacó, porque ele com fome, Jacó preparou junto com a sua mãe um guisado vermelho e ofereceu para ele, em troca de quê? Da bênção, da primogenitura, a bênção que era dada ao primogênito. Sabe o que Esaú fez? Entregou em troca de um prato de comida, de guisado. Sabe o que Esaú falou? O que importa isso para mim? Bênção, se eu já estou prestes a morrer. E Jacó tomou posse daquilo. Quando Esaú caiu em si, que ele percebeu que era sério o que ele tinha feito, que Jacó já tinha preparado tudo, recebendo da mão do pai Isaque a bênção, e já era tarde. Foi aí que toda essa história que nós estamos resumindo aqui nessa mensagem, e que liga nesse momento aqui do anjo, que pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E ele diz, eu sou Jacó, eu sou o enganador. Ou seja, eu sou aquele que enganei o meu irmão. Aí o anjo diz, agora não chamarás mais Jacó, seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com os homens e lutaste com Deus. Mas pronto, agora vamos passar aqui. Por que por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. 5 fases que Deus usa para nos mudar. Seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim deu o nome de Israel. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Quando Cristo disse, sede perfeito, ou sede perfeitos, quis dizer isso mesmo. Ele disse, ou seja, ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para o ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje nós somos como ovos, mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou sua casca se rompe, ou você apodrecerá. Esses pequenos recortes desse livro está mostrando aqui o poder da transformação quando acontece com um animalzinho que sai de um ovo. Essa pequena demonstração aqui mostra sobre o poder da escolha, do esforço que esse animal tem que fazer. O que nós aprendemos com essa comparação? É que muitas vezes as nossas curas, ela depende também do esforço humano. Você tem que tomar um tipo de atitude. Você tem que se mover. Você tem que se movimentar. Você lembra daquela passagem que nós lemos no Novo Testamento, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela ouviu falar que Jesus iria passar num certo lugar na cidade. Aquela mulher, ela saiu de uma vila onde ficava o tipo de gente como ela, que não podia lidar com pessoas sãs. Ela saiu e se moveu. Quando nós precisamos receber algo em Deus, nós precisamos também ter esse tipo de atitude. Quando Jacó ouviu que ele ia ter um contato com o seu irmão, ele logo percebeu, algo diferente tem que acontecer na minha vida agora. Eu preciso passar por uma transformação. E foi ali que a história diz que ele esteve à noite lutando com aquele anjo para ter a experiência que ele teve. Ele disse, eu só te deixo ir
após eu ter a resposta que eu preciso. E foi ali que ele teve uma mudança na vida dele. Só para você ter ideia, a história vai dizer que após essa experiência, Jacó tinha mandado 3 grupos ir à frente, por parte, para ter um encontro primeiro com o seu irmão. Para por último, ou seja, 2 grupos, o terceiro grupo que estava ele com as suas mulheres, com as legítimas, com as esposas, ele seria o último grupo a encontrar com o irmão Esaú. Ele já tinha passado por uma experiência de ter lutado com o anjo. Quando isso acontece, ele é surpreendido com tudo de bom que aconteceu com ele. Porque ele pensava que ia acontecer algo totalmente diferente do que aconteceu. Quando o irmão veio e encontrou com Jacó, o que ele recebeu ali foi um abraço, foi choro, foi alegria, foi algo que ele não esperava. Mas primeiro, ele passou por um processo de ter uma experiência com Deus. As escolhas que nós temos ou fazemos, leva a gente a ter experiências maravilhosas, como Jacó teve aqui. Para que você seja curado, faça a escolha da transformação. Isso significa que você precisa, primeiro, superar os conflitos com os seus familiares. Conflitos. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estava dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele não era a mesma de antes. Ou seja, aqui está uma história. Antes dessa experiência, ele teve problemas também na casa do tio. Antes dessa experiência que eu acabei de falar do encontro, ele teve situação que ele precisou resolver lá na casa do tio. Sabe, pessoal, quando nós olhamos para a história de Jacó, nós podemos ver isso acontecendo na vida de algumas famílias. E sabe lá, se isso não já aconteceu com a própria família da gente, ou quem sabe dentro do seu próprio contexto de vida, tem coisas que você precisa resolver no seu âmbito familiar. Você precisa escolher fazer como Jacó, ele fez nessa história. Quantas vezes nós também enfrentamos momentos difíceis na nossa família? Não são poucas situações na vida que se assemelham com isso que nós estamos vendo aqui. Às vezes, dentro do nosso contexto familiar, tem gente que vai tentar te tirar do sério, vai tentar te provocar a fazer escolhas erradas, a tentar fazer coisas que não é aquilo que Deus. Essa história desse homem, ela é tão grande, como eu disse aqui, 25 capítulos, que quando a gente começa a pregar, a gente começa a lembrar de um monte de situações que aconteceram, né? Quando Jacó, ele começa a prosperar com o salário que o tio propôs, a Bíblia diz que ele foi mudado o salário dele por 10 vezes. Todo salário que propunha para Jacó, Jacó prosperava. Mas quando você vai ver a história no início, você vai lembrar também que ele teve uma visão quando saiu da casa da sua mãe e de seu pai, e ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, anjos subindo e descendo, e ele disse assim: olha, esse é o lugar que Deus está e eu não sabia. E ali ele fez um voto dizendo: se o Senhor me prosperar em tudo, eu darei o dízimo de tudo que eu possuí. E a partir daquela história ali, Jacó nessa casa, a casa do seu tio, ele teve um momento que o tio falou assim: olha, eu só te pago da seguinte forma: se os bezerros, se as crias nascerem malhadas, riscado. Lembra dessa história? E Jacó pegou e, tá bem, meu salário vai ser esse. Imagina, um gado todo preto, ou todo branco, nascer um bezerrinho malhado, isso é raro. Mas diz a história que Jacó
vai para a beira do local, do córrego, do lago, onde os animais tomavam água, e raspa as varas, tirando as partes, deixando aquelas varas com cores diferentes, e o gado, as novilhas que já estavam enxertadas, chegavam ali para tomar água, e depois quando as crias vinham, era tudo malhado. Mas que coisa, vai tentar fazer isso para ver se dá certo alguma coisa? Lógico que não vai. Era alguma coisa da parte de Deus que estava acontecendo ali. E por causa disso, todos esses conflitos foi levantado na terra onde Jacó estava. Muitas vezes, também é assim. Tem gente no nosso âmbito, do nosso arredor, ou no nosso derredor, familiares, amigos, que não percebe, não entende a sua prosperidade. Tá? E muitas vezes, mesmo eles não entendendo, você tem que entender para eles. E tem que fazer escolha e tomar decisões, não de prejudicá-los, não de maltratá-los, mas fazer escolha pensando que as suas escolhas vai continuar te beneficiando, te abençoando. Então essa história aqui sobre as escolhas é muito importante para você entender que muitas vezes nós deixamos de alcançar certas conquistas nas nossas vidas, certas curas em áreas até emocionais. Por quê? Porque a gente vive num mundo de competição, até mesmo com gente que está tão perto de nós, até com os nossos parentes e familiares. Você deve já ouviu histórias desse tipo que eu vou contar para você. Pessoal, tem gente que consegue ficar de mal com os próprios irmãos, com os próprios parentes próximos. Escolhe errado. Escolhe errado. São escolhas tortas. Esse homem, ele ensina para a gente que você pode prosperar, ainda que tem gente querendo te arrebentar, ainda que tem gente mudando o seu salário, ainda que tem gente querendo tomar aquilo que é teu, você tem que acreditar que se Deus te deu, se Deus preparou para você, é teu, ninguém toma. Faça a escolha de estar sempre do lado de Deus, porque Ele escolheu te abençoar. Quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos ler esse próximo quadro. Põe aí na tela, por favor. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe o quê? Fomos até o seu irmão Esaú. E o que aconteceu? Está vindo ao seu encontro com 400 homens. O que Jacó ficou? Cheio de medo, claro. Ele encheu de medo. Ele foi tomado de angústia. Sabe por quê? Porque é assim, o ser humano é desse jeito. Mesmo depois de você ter tido experiências maravilhosas com Deus, você está sujeito a sentir medo, sentir fraco. Sabe para que isso? É para você continuar dependendo de Deus. É Deus mostrando para você que sem Ele você não é nada. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. O cara só tinha um pedaço de pau na mão e a roupa que ele estava vestindo. Mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. E aqui, resolver suas crises pessoais com Deus, ele dá uma demonstração
da dependência que ele tinha do Senhor. Ele percebe, é só com Deus agora. É só o Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo pela internet, você que está aqui nessa sala, quem sabe a situação na sua vida familiar, que você já tentou com as suas forças, com os seus meios, resolver, mas você não conseguiu. Eu quero te dizer, a escolha correta é você buscar em Deus. Busque a orientação do Senhor. Quem sabe você pode pensar assim, mas eu já orei ao Senhor, eu já falei, mas não tive coragem de ir lá, porque o meu irmão é duro, a minha irmã, o meu parente é difícil, ele não perdoa. Quando você ora, o Deus que nós servimos é tão poderoso, que ele muda até o coração de quem está do outro lado, até da pessoa que tem dificuldade para liberar perdão, como o caso de Esaú, que a vontade no início da história era acabar com Jacó, era matar Jacó, tá? Mas ele aqui, nessa oração, Deus faz o quê? A mudança. Na mensagem de hoje, Deus está nos ensinando que há situações na vida de crentes, na vida de pessoas que servem ao Senhor, que você precisa buscar a Deus por cura, mas certas curas vão depender das escolhas que você faz no seu tempo de oração, no tipo de abertura que você vai dar a Deus. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. No ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Então você sabe que o início da história desse homem, Jacó, já foi de luta, ainda dentro do ventre, porque os dois, Jacó e Esaú, gêmeos, né? É a definição de quem seria o primogênito, ou quem foi o primogênito, se deu mesmo nascer primeiro, porque os dois nasceram no mesmo dia. Mas ali ainda, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que eles lutavam dentro do ventre da mãe. Então, como que a palavra de Deus é tão clara? Assumir um compromisso de mudança pessoal com Deus, foi o que ele fez. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereça-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Esse já é um texto, hein? E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Vou ler todos os textos para a gente ir fechando depois. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Esse personagem, realmente ele nos impressiona com a sua forma de buscar aquilo que Deus tinha traçado para ele. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Sabe que aquilo que aconteceu na vida de Jacó era algo profético que já estava traçado para a vida dele. Quando você lê a Bíblia, você vai ver, olha, realmente a profecia diz que o maior serviria o menor. Ou seja, o primogênito serviria o menor. Mas mesmo assim, teve que acontecer esse processo todo na vida desse homem. Sabe o que eu vejo aqui? É que na nossa vida também é assim. Nós já somos abençoados por Deus, sim ou não? Amém? Nós já recebemos em Deus, em Jesus Cristo, todas as bênçãos
na cruz do Calvário, já estão sobre nós. É verdade. Mas não é por isso que te dá o direito de você ficar com os braços cruzados, achando que as coisas vão vir ao seu encontro, sem você fazer aquilo que cabe a você, nós fazermos. Então aquilo que é para ser feito, nós precisamos fazer. Escolhas, somos nós que fazemos. É nós que tomamos as decisões em pró das mudanças que Deus quer fazer através de cada um de nós. Sabe, Deus quer transformar a vida da nossa família, a nossa maneira de ser. Deus quer nos enriquecer, Deus quer nos abençoar. É verdade ou não? Mas tem escolhas que eu e você precisamos. Decidir se manter limpo depois do confronto de Deus. Jacó recebe ali, a partir de agora, você será chamado Israel, príncipe. Você terá uma atitude diferente a partir de agora. Não vai ser mais conhecido como enganador, mas vai ser conhecido como príncipe. Deus quer fazer isso também com a gente. Deus quer mudar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele: Jacó. Sabe o que eu vejo aqui? É a coragem da gente contar para Deus tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz. É você abrir o coração e depositar no Senhor. Assumir que recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. É um dever nosso, é uma escolha nossa, de falar com aqueles que estão à nossa volta, talvez até parentes, talvez até amigos, talvez até alguém que a gente fez mal. Sabia que tem muitas situações em que crentes saiu de um passado muito torto, triste, estragou a vida de alguém no passado, aceitou Jesus. Jesus morreu na cruz, já pagou todos os meus pecados, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa sim. Você precisa ir ao encontro de alguém que você talvez lesou, roubou ou prejudicou e dizer: olha, a minha vida mudou e agora eu quero acertar essas demandas contigo. Isso é escolha. Sabe aquelas mentiras que eu contava para você no passado? Hoje eu sou um homem de verdade. Sabe aquele tipo de comportamento que eu tinha com você no passado, parente, irmão, amigo? Eu tenho uma vida agora que me leva ao seu encontro, como Jacó foi ao encontro de Esaú, para dizer com você: me perdoe. Jesus mudou a minha história. Bem-aventurado, diz o texto, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o coração. Então, quando Deus fala conosco, quando Deus mostra a gente, quando Deus toca na gente, nós precisamos ter atitudes diferentes. A marca do sangue de Jesus está em nós. Quando as pessoas olham para mim, olham para você, elas precisam notar como notava ao andar, ao caminhar, a partir daquele tempo de Jacó. Imagina Jacó puxando a sua perna, chegando próximo de Esaú, e Esaú perguntando: então, meu irmão, o que aconteceu agora com 60 anos de idade? Saiu com 40, agora com 60, com 4 mulheres, uma penca de filhos, um monte de servos empregados, mas chega lá puxando a perna. E ele teve que contar para Esaú tudo: olha, para ter um encontro, para ter essa coragem de falar com você o que eu vou falar, pedir perdão por tudo que eu te fiz, meu irmão. Sabe de uma coisa? Eu passei uma noite aqui no Vale do Jaboque e eu tive um encontro com um anjo. E nesse encontro eu tive uma experiência. Não me chames mais Jacó, passe a me chamar Israel a partir de hoje,
Porque esse anjo, o anjo de Deus, ele mudou o meu nome. Eu me chamo agora Israel, príncipe de Deus. É esse tipo de coragem que quem tem Jesus, ele tem coragem de falar com quem você prejudicou, com quem você roubou, com quem você teve problema, talvez no âmbito familiar. Tem gente que está orando para Deus mudar o coração de alguém do outro lado do oceano, porque veio para Portugal, às vezes com um problema com alguém lá no Brasil. Está na hora de você agarrar o telefone e dizer para essa pessoa: Jesus mudou a minha história. Eu estou tendo essa escolha de te pedir perdão por o que eu fiz, porque eu preciso ter o meu nome mudado. Não é trocar o seu nome de João para Pedro, não é isso. É trocar a sua história. Vai vincular em você uma nova história. Vai vincular em si uma nova história, em que as pessoas vão dizer: olha, ele fez isso no passado, mas agora ele teve uma mudança de vida, porque Jesus mudou a vida dele. É a melhor pregação que o indivíduo pode fazer. É quando nós passamos por essa mudança que passamos, nós temos a coragem de chegar perto de alguém que nós tivemos problema no passado e dizemos para ela: me perdoe, porque eu não sei onde estava com a cabeça quando eu agi daquela forma. Eu estava longe de Deus, mas hoje o Senhor mudou a minha história. Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Eu te convido a colocar de pé e vamos cantar, porque enquanto cantamos, o Senhor pode tocar em parte da sua vida. E hoje é o seu coração, é a sua vida.